Oi pessoal, hoje a gente vai conversar sobre o humanismo grego. Para entender o humanismo, uma palavra inicial refere-se ao que vem imediatamente antes do humanismo. Após a mitologia, na Grécia nós temos a primeira forma de filosofia que é conhecida como a filosofia naturalista. Os filósofos da natureza, filósofos da physis, os conhecidos pré-socráticos, que buscam na natureza o elemento primordial, aquele elemento que está na origem de tudo. Assim, na filosofia naturalista, não mais a origem está nos deuses, mas em algum elemento da natureza, o arquê, princípio de tudo. Na passagem do naturalismo para o humanismo, nós estamos num contexto da Grécia, da democracia em Atenas. Nesse momento de intercâmbio cultural, de navegações, Atenas fica um grande centro, um polo comercial. Com o intercâmbio de culturas, gente de tudo que é lado, havia a necessidade de haver intermediadores, aqueles que fariam a ponte, que conversavam diferentes línguas, que ajudavam na realização dos negócios. Nesse momento, nós encontramos os sofistas, indivíduos que vêm de diferentes ilhas, não são de Atenas, e eles, por conhecerem diferentes culturas, acompanharem povos em suas navegações, têm a arte da negociação, têm o conhecimento de diferentes idiomas. Assim, os sofistas estão preocupados na formação de uma cultura grega marcada pelo diálogo, marcada pela busca do consenso. Dessa forma, o que nós encontramos com os sofistas? Nós encontramos profissionais que têm a arte da oratória, que têm a manha da persuasão, e eles se tornam, portanto, profissionais da oratória, profissionais da retórica, e para isso eles cobram. Assim, a grande novidade dos sofistas é trazer para qualquer cidadão, desde que pague, a possibilidade de aprender a arte da oratória. Essa será a grande virtude que os sofistas irão ensinar. Um dos maiores sofistas, Protágoras. Protágoras tem um lema que sintetiza toda a atuação e toda a concepção dos sofistas. Diz o lema: o homem é a medida de todas as coisas, daquelas que são, por aquilo que são, daquelas que não são, por não serem. Ora, o que diz esse princípio? Se o homem é a medida de todas as coisas, nós temos dois movimentos que são precisos a eles ficar atentos. Primeiro, o homem é a medida, não mais os deuses. Então nós temos a passagem da dimensão divina, se quiser teocêntrica, para a dimensão humana. Então o humanismo é inaugurado com os sofistas. A partir desse lema de Protágoras, o homem passa a ser a medida de todas as coisas. Ora, se o homem é a medida, cada homem estabelece a sua medida. A minha forma de interpretar não necessariamente vai coincidir com a tua forma de interpretar. Então, nós teremos múltiplas leituras do real. E qual dessas leituras será a correta? Qual dessas leituras será a certa? Esta não será uma preocupação dos sofistas. A preocupação deles será em ensinar a arte da oratória para que um argumento aparentemente inferior consiga derrubar um outro argumento aparentemente superior. Então, virtuoso é aquele sujeito que consegue derrubar o argumento do outro. Então, o homem é a medida de todas as coisas. Com isso, nós temos então o humanismo, em primeiro lugar, e com ele o relativismo. Tá? Então, esse mesmo lema traz humanismo e relativismo, porque a verdade passa a ser relativa. Nesse mesmo contexto do humanismo grego, nós temos um outro personagem que marcou história, que com ele começou a filosofia racionalista grega, Sócrates. Sócrates foi muitas vezes confundido com o sofista, mas ele demonstrou várias vezes, inclusive no seu julgamento final, de que ele não era um sofista. E um dos sinais que ele demonstrava era a sua pobreza.
o caminhar pé descalço, o estar por aí na praça, em situação de pobreza. Os sofistas cobravam caro pelo ensinamento da virtude. Sócrates era um filósofo preocupado absolutamente com a busca pela verdade. E qual verdade? Não a verdade do mundo, não a origem do mundo, mas a verdade do ser humano. Por isso, no templo de Apolo, em Delfos, quando Sócrates vai, ele encontra na fachada do templo, no frontispício, na fachada, dizia o seguinte ditado: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Esse imperativo vai se tornar a grande missão, a grande filosofia de Sócrates. Estará ele preocupado em conduzir as pessoas ao autoconhecimento, mergulhar em sua intimidade, reconhecer que a racionalidade, que a alma racional é o distintivo do ser humano. Então, se o que distingue o ser humano dos demais seres é a razão, ser homem é ser marcado por essa busca de uma vida em conformidade com as orientações da razão. Então, conhece-te a ti mesmo. Com ele começa e se consolida o humanismo na Grécia. Então, a passagem do naturalismo para o humanismo é, no fundo, a passagem da busca de conhecimento dos elementos da natureza para, agora, a busca do conhecimento de si mesmo. E nessa busca do conhecimento por si mesmo, em Sócrates, nós teremos todo um trabalho que ele fará com a metodologia da maiêutica. A maiêutica é esse método de quem quer parir a verdadeira ideia, o conhecimento do que seja o bem, o belo, a justiça, a coragem. Com Sócrates nasce então a filosofia como pensamento conceitual. É preciso conhecer para, a partir do conhecimento, transformar o meu ser. A partir do momento em que eu sei o que é a justiça, eu me torno uma pessoa justa. A partir do momento em que eu sei o que é a verdade, eu me torno um sujeito que caminho em conformidade com a verdade. Dessa forma, o humanismo na Grécia é o começo da filosofia na qual o ser humano buscará o autoconhecimento. E a partir do autoconhecimento ele se tornará um sujeito marcado pela coerência, pela conformidade entre pensamento e ser. Pensar correto é ser correto. Com isso, nós deixamos aqui essa mensagem, que o humanismo iniciado na filosofia grega, que lá na Renascença, nos séculos 14, 15, será retomado, seja então para cada um de nós elemento e alimento para buscarmos cada vez maior coerência com a nossa vida humana. Um forte abraço.